E aí, já deu nosso tempinho de intervalo? Eu já saí, fiz um monte de coisa, mas eu vou deixar essa parte gravada também. Como eu falei, tanto a primeira semana quanto a segunda é que o pessoal assim mais tem dificuldades e quer assistir a aula gravada. Então, em vez de fazer no Meets, que não está gravando, eu não sei ainda se é um formato novo, não sei. Depois eu vejo. Mas essas aqui eu vou deixar gravadas por isso. E a gente já tira dúvida no WhatsApp e tudo mais. E agora, de fato, começa a responder as dúvidas da maioria dos alunos. Cadê meu programinha aqui? Vou vir na parte de baixo. Gente, vamos lá? Temos tarefa obrigatória para essa semana. Vou falar como a gente vai fazer, o que vai fazer e tudo mais. Então, a apresentação inicial já fiz de contexto. A gente vai ver agora algumas definições. Vou mostrar para vocês as linhas do TCC. Então, quem vai fazer, por exemplo, residencial é diferente de quem vai fazer paisagismo, de quem vai fazer, por exemplo, restauro. Tá? Então, a gente tem algumas linhas para seguir conforme a demanda do projeto. Temos o formato do TCC. A gente está falando, né? Monografia, beleza, mas o que é isso? O programa que a gente vai usar esse semestre é o Word. A gente tem itens obrigatórios para seguir. Vamos ver o que é essa entrega. Essa aula extra vai ficar para a semana que vem, tá? Eu quero só tirar as dúvidas hoje, conversar, mas vocês vão ter uma aula extra fora da ementa só para configurar o Word e facilitar a vida de vocês. Depois nós vamos ter uma norma da ABNT, vai ter uma aula só para isso. E tarefas obrigatórias. Adivinha qual que é a primeira tarefa, né? A nossa escolha do tema. Então, cada aluno vai escolher o seu tema, pelo menos de forma assim sucinta, não precisa ser o nome final, tá? Mas a gente já vai colocar ali o nome do seu TCC, qual seria o tema dele. E temos uma tarefa também das 10 referências. Essa tarefa, 10 referências, ela tem o prazo de uma semana. Então, cadê aqui o calendário? Se hoje é dia 18, entrei na calculadora. Para o dia 25, essa tarefa das 10 referências vai ser entregue para mim. Ela é antes da semana do carnaval, então não quero ninguém deixando para fazer depois por causa do feriado. Não, é para fazer agora, esse final de semana, se possível, durante a semana, dar aquela olhadinha, né? Vou falar até adiantado. Quando eu fui fazer as minhas pesquisas, gente, eu separava assim 200 coisas. Daí eu via se realmente valia a pena até escolher o que eu realmente queria. Mas a gente chega lá, tá? Então vamos lá. O que é um TCC? É um trabalho que abrange todo o conhecimento da graduação. E por isso ele é trabalhoso, né? Porque ele é o mais completo dos nossos trabalhos. Gosto, né? Eu vou fazer uma coisa que eu gosto? Sim. Podemos estudar e fazer o projeto, né? Projetar algo que tenhamos mais acesso, mais interesse, que você goste mais. Porém, todos os trabalhos eles vão ser pertinentes. Ou seja, o que essa palavra significa? Pertinente. Esse projeto ele vai ter que trazer relevância para a sociedade. E essa relevância é a sua justificativa. Então, lembra a ideia do exemplo anterior? Da casinha do cachorro. Eu posso fazer um projeto de casinha do cachorro, mas o TCC, ele é um trabalho que vai mostrar todo o seu conhecimento e, além de mostrar o conhecimento, ele tem que ser relevante para a sociedade. São duas coisas em conjunto, ok? Eu dei o exemplo do cachorrinho que fica mais fácil da gente entender. E você pode pensar, né? Por exemplo, o exemplo mais fácil que a gente dá, que é a área da habitação. Vou voltar nesse slide aqui. A habitação quer fazer uma casa. Ok, depois que você se formar, se você quiser, como eu, né? Eu não posso falar nada. Eu trabalho muito com casa. 99% é residencial. Mas o meu TCC, ele precisa mostrar toda a minha capacidade. Toda a minha capacidade eu não vou fazer em uma casa ali de 40 metros quadrados, apartamento. Não. Talvez um complexo ali, talvez algo da habitação.
de exemplo, ou estudantil, ou que eu abrace, né, pessoas que precisam daquela habitação, como que ela vai funcionar. Eu vou trazer equipamentos para uma determinada área da cidade, tem tanta opção, depois a gente conversa sobre isso. Mas, além de você gostar, ele precisa ser pertinente. E definição, o que é o TCC? Vai ficar bem claro para vocês. Primeiro, pesquisa teórica, TCC 1. Análises e diretrizes, TCC 1. Projeto, né, o resultado em arquitetura, nosso sonho. A gente vai realmente pegar firme nele depois das férias. E trouxe uma frase: se comprometa a melhorar todos os dias. Se comprometa a fazer as tarefas semanais que a gente vai ter e assim você com certeza vai ter um ótimo resultado. Não é apenas criatividade, sabe? Nossa, fulano é criativo. Não, é esforço também. É tudo que a gente já falou antes, né? Precisa ter essa dedicação e vai exigir esforço de vocês, disciplina de vocês também. Próxima parte, então vamos lá. O que você gosta de arquitetura? O que já chamou a sua atenção? Até você pode pensar durante a sua graduação mesmo, né? O que chamou a sua atenção? Deixa eu conferir se está gravando. Está. Beleza, primeiro você faz essa lista. Então, por exemplo, eu gosto mais de tais disciplinas, eu gostei de fazer tal parte do trabalho. Faz essa análise de você. Daí a gente vai fazer uma outra análise, né? Algo pertinente que tenha um bom resultado. O que vai trazer qualidade de vida para a sociedade ou bem-estar para as pessoas. Se você juntar essas duas coisas, com certeza seu TCC vai ficar mais fácil, porque já é algo que você gosta, e trazendo essa pertinência, trazendo benefício para a sociedade. Alguns relatos do ano passado, né? O que já teve? Temos projeto específico de edificação, tivemos projeto, que foi a maioria, né? Tivemos projeto de restauro também. Tivemos projeto urbano / paisagístico, tá? Uma mistura deles. E também tivemos a parte de pesquisa, que eu considero a parte mais técnica, por exemplo, de materiais, mas que também foram empregados em projeto. Tá? Então, mesmo que você fale, eu quero fazer pesquisa sobre um determinado material, sobre a resistência ou sobre uma nova tecnologia, beleza. Ainda assim, ela vai ter que ser beneficente, né, para as pessoas e ser aplicada em projeto. Por mais que o cerne, né, a essência, seja uma nova aplicação, mas ainda assim tem a parte projetual que o arquiteto faz projeto. Quais são as linhas do TCC? Então, olha só. A gente fez uma organização. O que são essas linhas? É como se fossem várias áreas do TCC. Então, a gente vai encontrar o que melhor se adapta aos alunos em si. A linha 1 é realmente a linha de projeto, tá? Então, parte aqui, ó, ambientes, conforto, sustentabilidade, tecnologia, inovação, vai entrar todo nessa área 1. A linha 2 é a linha territórios. Configurações, preservação e permanência entram todos na linha 2. Então, tanto, por exemplo, restauro e planejamento entra na linha 2. E a linha 3, produção arquitetônica, infraestrutura urbana, planejamento e habitação, que são os estudos maiores, né? Eles são diferentes ali da linha 1 e entram nessa produção arquitetônica. Então, conforme o tema que você escolher, os professores vão te encaixar nessas linhas de produção. Cada um desses tipos de linha, ou seja, tipos de projeto, exige coisas diferentes e vocês vão saber em breve. O que vocês precisam? Definir o tema de vocês. Esse daqui a gente ajuda depois. Certo? Monografia com projeto. Para ficar bem fácil de você entender. Tem a parte teórica e tem a parte de projeto. Trouxe até algumas figurinhas aqui. Precisamos de agilidade, lealdade, precisamos ser sim detalhistas,
mas nada que a gente tenha aquelas 1000 ideias e não se mexa, tá? Então a gente precisa dessa função do executor também em nós, em todos nós, para a gente começar a escolher o nosso tema, começar nossas pesquisas, as 10 referências e depois nosso trabalho começar a ganhar corpo. Itens obrigatórios para vocês conhecerem essa monografia com o projeto. A monografia nada mais é do que uma organização de nome de um trabalho científico. E como é um trabalho científico dentro da ABNT, ele tem as suas partes obrigatórias. E é isso que a gente vai ver agora, tá? Então, por exemplo, tem alguns elementos que eles não são obrigatórios, como a dedicatória, né? O pessoal escreve assim, eu dedico esse trabalho aos meus pais, à minha família, meus amigos que me ajudaram tanto, me aguentaram. A maioria das pessoas faz essa parte, apesar dela não ser obrigatória. Agora, introdução, a capa, desenvolvimento, né, do trabalho, que é a parte escrita, ele com certeza é obrigatório. Deixei aqui sublinhado, né, tracejado em amarelo para vocês verem já grifarem. O que eu preciso fazer? Mas de qualquer forma, a maioria acaba fazendo a todos esses itens, tá? E lembrando, a conclusão é a parte do projeto, além do textinho de conclusão. Então, eu peguei um exemplo do ISU só para vocês verem que mesmo nessa apresentação, que é super informal, a gente tem os elementos. Olha, a capa, a folha de rosto, você vai falar, né? Esse trabalho, ele é para conseguir a graduação, foi feito assim assado. Essa ficha vai ser dada só no final do ano pela faculdade. E a gente vai ver os itens que não são obrigatórios. Por exemplo, agradecimento também não é obrigatório, tá? Bom, normas de ABNT, mesmo nesse formato, né? Esse daqui é um TCC de visão, então ele tem imagens bem impactantes, né? E esse TCC aqui, ele tá todo configurado e repetido algumas frases em braille, pelo contexto dele, pela apresentação que o arquiteto queria trazer para demonstrar esse trabalho que para ele foi tão importante que ele já, né, reproduziu assim. E olha só, temos uma frase escrita entre aspas, ou seja, retirada diretamente do livro, mas segue toda a norma, ó, tem o nome do autor, tá avisando que a frase não é, né, do dono do TCC, mas é do livro, qual ano e qual página. Temos o resumo, sempre o resumo é em um único parágrafo, e o resumo, ó, é feito bem depois que está tudo pronto. Como que você vai resumir? Algo que está pronto. Então, a gente não começa o TCC pelo resumo, só para contar para vocês. Lista de imagens e tabelas. Então, só para vocês saberem como é o TCC, tudo o que a gente pega de referência, de imagem. Então, por exemplo, no meu TCC, eu entrei no site acho que era Jornal. Será que era Jornal TV? Tem alguma coisa assim. Porque eu queria alguma coisa que mostrasse a imagem da enchente do local do meu terreno. Eu fiz o meu TCC aqui em Itapeva. E eu não achava informação e nem livro para isso. Então, eu fiz todo o relato, estudo de topografia. Entrei no site só para pegar uma foto. Pronto, se eu peguei uma referência de algum lugar, eu vou anotar e vou deixar salvo isso. Por isso que eu digo que a organização é muito importante para vocês, porque todo o trabalho vai ser referenciado, ou seja, vai avisar da onde vem aquela referência. Certo? Sumário. Lembrando que esse daqui, né, tá todo artístico, mas já mostra tudo que a gente precisa. Temos apresentação, teoria, análise de projeto, os condicionantes ou diretrizes, temos as próprias referências bibliográficas e temos o projeto também, tá? Perceba que só a introdução que começa a contagem de páginas, isso também é norma até da BNT, e a gente vai aprender a configurar isso junto. Bom, temos o nome do capítulo, temos um espaço e depois começamos toda a parte textual. A parte textual também tem regras. A primeira é aquela igual do Enem. A gente nunca escreve eu acho
que o meu TCC é isso, eu acho que é a área do projeto. Não, sempre em terceira pessoa, tá? Nunca vai ter o eu. Parte escrita, vem logo depois da introdução, ela pode ser dividida em subcapítulos, tá? Depois eu vou conversar sobre isso. Conforme o tema de vocês, quando vocês confirmarem o tema para mim, que a gente vai confirmar daqui a pouco, o que a gente faz? A gente faz uma estruturação da ideia, tá? A gente vai fazer isso junto. O que eu preciso falar sobre o meu tema? Olha, o meu tema abrange tal e tal área. Eu vou ver o desenvolvimento dessas duas, uma mais aprofundada que a outra. Então a gente já faz um plano, quase que um checklist desses subcapítulos e a gente já vai ler essas referências sobre isso, né, sobre cada um desses assuntos. Por exemplo, a gente falou que o TCC é sobre visão. O ponto 1 é a arquitetura visual. Olha que interessante. O ponto 2, a ausência da visão. Um está falando sobre a obra, outro está falando sobre a pessoa. Interessante, né? Aqui, diagramação livre. Então, se eu quero trazer informações em imagens, em legendas, em uma representação, eu consigo. Dentro lá do Word, tá? A gente vai trabalhar conforme a norma da ABNT. Então, tem o título para você inserir aquela imagem, a gente vai ver isso também. Mas vocês conseguem, por exemplo, fazer um mapa, como na aula do professor William, e colocar a diagramação de vocês, já colocar o norte, a escala. Se vocês quiserem fazer uma tabela ou um gráfico, por exemplo, esse daqui com datas, se for para facilitar, inserido aqui, você consegue fazer essa tabela também, tá? Imagens, não precisa ser aquelas imagens tão pequenininhas, vocês podem pegar imagens boas e colocar, né, dentro da parte de margens, mas é super possível. Né? Falei de colocar título nas imagens, ou gráficos e tabelas, enfim. Tudo que a gente faz, a gente põe um título, a gente informa o leitor daquele trabalho o que vai acontecer. Por exemplo, tô vendo essa imagem cheia de pontinhos, nossa, eu sou leiga, eu não tenho ideia do que é isso. Mas aí tem um título me avisando que é o alfabeto em braille. E embaixo tem a fonte, né? Que é aquela imagem 11 tracinho alfabeto em braille. E fala da onde que veio, né? Se veio, por exemplo, se você tirou de algum site. Então, isso tudo fica sempre muito bem organizado no trabalho. Lá naquela lista de imagens está falando que a imagem 11 é o alfabeto. E aqui tem esse título, né? Alfabeto. E daí vem a imagem. Por exemplo, quando você colocar o seu TCC, vou colocar a minha foto de render super bonita que eu fiz da minha fachada. Vai ter um título? Vai. Fachada da edificação tal, certo? Sempre a gente vai fazer esse trabalho pensando em quem está lendo. Muitas vezes, que vai ser quem? Um leigo. Então, eu tenho que deixar isso da forma didática. É esse pensamento da norma ABNT. Deixar sempre o trabalho didático e fácil. Por isso que tem tanta norma. Referências de projeto. Por que a gente estuda referência? Porque ninguém aqui é autodidata, tá todo mundo estudando, aprendendo e a gente vai ver outros projetos para aprender com eles, tá? Então, a gente vai ter a ficha técnica de cada projeto, então tem o título, a imagem, sempre tem a fonte dos projetos. Isso aqui a gente vai ver depois da P1, não se preocupa agora, não vê isso agora. Pode até separar se você tiver aquela pastinha, mas não é para ver isso agora. E depois, além dessa ficha técnica, você vai fazer o quê? Colocar aqui as informações com a sua escrita, falando sobre toda a sua análise. Condicionantes, né? Quais são as condições do seu projeto? E daí nós temos uma lista de mapas maravilhosas que a gente já seguiu da outra vez com o professor William. Então, o primeiro que a gente põe, né? Essa análise do macro para o micro, qual que é a localização. E aqui a gente vai falar tanto na questão do que eu estou visualizando em mapa, quanto os dados técnicos, quanto dados da informação, quanto taxas de ocupação. Isso tudo, ó, bem depois também, depois da P1, tá? Só para vocês se localizarem na entrega.
Temos várias outras análises de morfologia feitas em mapa. Então, eu vou trazer depois vários exemplos para vocês de como fazer. Mas o básico, fazer o mapa, legenda, norte, escala. Tenho que fazer o mapa porque eu vou mostrar alguma informação. A legenda, ela serve para, principalmente nessa parte de cores, né, que a gente usa tanto, contar o que é aquele mapa. O norte, em todos. E nada de ficar virando os mapas, não, né? A gente já vai procurar uma diagramação e fazer certo. Olha, tá o norte para cá e o norte para cá. E a escala do projeto, pode ser a escala gráfica também. Perceba que todos eles continuam nesse mesmo padrão. Você também pode dar um nome para o seu projeto futuramente, tá? Não precisa ser agora. Eu, por exemplo, dei o nome do sobrenome dos meus avós. Esse daqui, que é um projeto de visão, olha, ele recebeu o nome de CAM, Centro de Arte Multissensorial. Foi interessante, né? Depois, você vai fazer essa explicação do projeto pronto em texto. Esse daqui vai ser lá na outra disciplina depois das férias. Eu só estou mostrando para vocês entenderem como é o trabalho. Então, depois das férias, quando vocês já estiverem fazendo o projeto, vocês vão escrever, olha, o conceito é esse, né? O conceito é atribuir a ausência de visão e como a pessoa pode sentir a arquitetura. O partido é uma praça principal com isso e aquilo. E daí você vai contando como surgiu o projeto. Você vai desenhar os seus croquis de novo, se você quiser, né? Se estiverem muito feios, mas olha, guardem tudo que passar pela cabeça de vocês. Pega uma pastinha, eu tenho algumas maiores, dessa daqui. Tem até essas pequenininhas que eu pego as anotações, dobro a folha, para deixar bem fácil mesmo de andar comigo e eu ter essas ideias de projeto, faz aquele rabisco. Não fica bonito às vezes, né? Às vezes fica muito bom, às vezes não. Mas para o trabalho em si, vai te ajudar a lembrar bastante, tá? E daí você vai falar, olha, começamos os estudos, começamos não pode ir plural, perdão. Os estudos foram realizados a partir de tal e tal etapa, com o estudo do terreno talvez, ou com o estudo do entorno. Cada um tem o seu jeito de fazer projeto e você vai escrever isso futuramente também no caderno, lá no último, lá na última parte, perto da conclusão. Esse daqui também é da outra disciplina TCC2, pensando em projeto, vamos ter o fluxograma, organograma, vamos ter a explicação do projeto detalhado e mesmo com imagem. Tem a imagem e tem esse texto explicando cada um dos pontos. A gente mostra na aula de TCC2 como é para você fazer isso. Então, o suporte da aula é realmente para você fazer todo o TCC acompanhando as nossas aulas, tá? As legendas e a conclusão, basicamente a finalização. O projeto atendeu as expectativas? Solucionou alguma coisa? Beneficiou alguém? Conta aqui pra gente e olha, 3, 4 parágrafos pequenos no máximo e terminamos o trabalho. Muitas pessoas podem colocar as plantas técnicas junto da folha ou depois. A gente deixa em anexo por conta da proporção, né? Que a gente gosta de imprimir, já imprime num tamanho bem maior. E com isso, você consegue desdobrar no final daquele caderno, né? Porque ele vai ficar depois durinho para ir lá para a faculdade, impresso, né? Capa dura. E daí, lá na última folha, ele tá com a norma da BNT também dobrado para você conseguir manusear. E por fim de tudo, tudo que você leu, tudo que você pesquisou, todos os sites que vocês entraram, vai estar nas referências. Para vocês terem uma ideia, o meu TCC deu acho que 8 páginas, a linha pequenininha assim, de tanta referência, porque realmente, se você entrou no site do jornal para pegar a foto da enchente, vai estar aqui o nome do site. Tudo é para estar aqui nas referências, tá? Então, itens obrigatórios seria a parte escrita. E os itens adicionais de arquitetura, né? Entre aspas, porque nós mudamos. Não é só conclusão, né? Nós temos, no lugar da conclusão, análise de projeto, análises urbanas e o projeto em si. Ok? Então, aqui, ó, tudo organizadinho para ficar bem claro para vocês
o decorrer do trabalho inteiro, monografia e projeto. Em laranja, capas, depois em bege, estudo teórico 1 e 2. Eu coloco pelo menos isso, a maioria dos temas a gente consegue colocar, né, nesses capítulos. A gente vai analisar junto, caso a caso. Depois, análises projetuais, que são pelo menos 3 projetos analisados, não é só escolher a foto porque é bonito. As análises urbanas e, por fim, o projeto. Então, tudo que você vai fazer durante esse ano inteiro é esse slide, durante o ano, ok? Dicas. Faça um arquivo no Word bem editado, logo que a gente tiver a nossa aula do Word. Escreva nele e evite cópias. Então, assim, eu vou ficar colocando Ctrl+C, Ctrl+V? Não. Isso sempre dá erro no Word, tá? Muda as fontes, muda as configurações. Pegue um documento para você editar e para você escrever tudo ali. Então, todas as suas resenhas ficam nesse arquivo, sem ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V de site. Realmente você escreva, porque daí o Word não dá os erros que ele realmente funciona ali para estragar nossa vida. Siga as normas da BNT conforme vai ter nas aulas da BNT. Você já vê a aula e já aplica e já fica livre disso. Tem gente no final do TCC2 que estava com norma boba do começo e que não tinha aplicado. E daí perde uma pontuação imensa por conta disso. Parte 3, bem legal. Entenda o seu tema. Se você entendeu o que você quer fazer, se você gosta dele, se ele é pertinente, você já vai atrás. Lembrando que é um trabalho contínuo. E ponto 5, que é, né, a cereja do bolo para dar todo o destaque, o seu trabalho realmente fazer toda a diferença. Faça atendimento com os orientadores. Converse com seu professor. Geralmente o atendimento é semanal, é uma conversa muito rápida, porque tem pouco tempo para todos os alunos. Por isso que a gente fala, esteja preparado e faça o atendimento. O professor vai te ajudando, que você vai ter dúvida. Tá? Plano de ação. Beleza, chegamos até aqui, já tô cansado, tá tarde, tô surtando. Então, qual que é o meu plano de ação? Eu colocar em prática, tá? Vamos lá? Quais são as áreas que chamam a sua atenção dentro da arquitetura e do urbanismo? Qual projeto que você gostou de fazer? Também, qual professor que você acredita que pode te ajudar nesse processo? Qual seria, quarto, né? Qual seria o seu local para projeto/estudo? Pensa nisso, escreve as opções para você decidir. Ah, mas eu tenho mais do que uma opção. Não tem problema, escreve aí e daí você já vai pensando para esse final de semana. Escolha do tema. Trouxe algumas gerais, tá? Construir uma habitação social, um novo modelo de escola ou até escola e lazer, é uma sugestão. Uma reformulação de um centro antigo ou de um edifício comercial, é bem massa. Uma construção multifuncional, é uma outra sugestão. Um novo modelo de abrigo ou até um restauro de algo existente. Requalificação urbana e paisagística também. Essa é a tarefa 1. Então, para quando que é essa tarefa? Para amanhã. Só para vocês ficarem muito felizes comigo. Por quê? Porque agora, quem já sabe o tema, eu vou passar um formulário, tá? Então presta atenção para tudo que estão fazendo. Deixa eu até virar a câmera para mim. Para tudo que você está fazendo, eu vou mandar agora. Tudo bem que eu estou gravando de dia, né? Mas eu vou mandar agora, que você está vendo esse vídeo, lá no WhatsApp, o nosso formulário. O que é esse formulário? Vai estar lá para você colocar o seu nome inteiro. Coloque o seu nome completo, por favor. Não adianta colocar achando que é o único Jó que vai ter. Porque além da sua sala, tem os outros alunos que já trancaram ou que vão começar agora, que fizeram depois. Não importa. Coloque o seu nome inteiro. Segundo ponto, você vai colocar o seu tema. Ah, mas eu não sei se a minha habitação vai ser isso ou aquilo. Coloca habitação isso ou habitação aquilo. Coloca o que está ali na sua cabeça. Por que que é para amanhã? Eu brinquei, né? Pode ser para o final de semana. Eu vou dar o prazo até segunda-feira cedo.
Porque nós vamos ter uma reunião com os professores para definir os orientadores. Então, não vai dar para todo mundo escolher, por exemplo, todo mundo quer a professora Helena. Não tem como, ela não vai dar conta de todo mundo. Não tem só a sala do nono semestre, mas alguns alunos juntos, tá? Só para o pessoal que é a maioria saber que ainda tem mais gente do que uma grande sala. Então, o que nós fazemos? Nós, professores, nós vamos ver, nossa, são tantos professores e tantos alunos. A gente pega a calculadora e divide por um número igual para ficar justo para todos os professores. Então, não vai 2 alunos só escolher a professora Helena e 15 escolheram a Bia. Então, a gente vai ajustar isso, tá? Para não ficar tão pesado para um e muito leve para o outro professor. Então, a gente, nesse formulário que eu vou passar agora para vocês, vocês vão colocar a sugestão de professor que vocês desejam. Porque eu entendo que existe essa questão de afinidade, tá? Primeiro de tudo, eu sei que existe. Mas, além disso, tem essa questão de proporção e tem a linha de pesquisa. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da Helena, que eu acho que todo mundo já sabe, né? Eu não vou pegar restauro. Quem que vai pegar restauro? Vou deixar todos para Helena. Já tentei pegar uma vez? Já, mas ela tem uma sabedoria e pode acrescentar tanto mais que vale muito a pena. Então, conforme o tipo de projeto, a gente também faz esse direcionamento. A gente vai levar em consideração a sua afinidade, mas tem esses outros fatores. Então, o formulário que eu vou passar agora, você vai colocar aí até segunda-feira, cedinho, ele vai estar aberto. Depois que eu fechar, é porque já começou a reunião com os professores e você não pôs seu nome. Então, por favor, se organize no final de semana e mande o seu tema. Escolha ele, certo? Estou em dúvida entre 2 temas, manda tal ou tal, né? Escreve ali qual é as suas opções. Mas você que vai definir, certo? Próxima parte, tarefa 2. Essa tarefa 2 é que a gente tem uma semana. Então, vocês vão ter até dia 25 à noite para me entregar essa tarefa. Essa tarefa é o quê? A busca por repertório teórico, tá? Então, por exemplo, se meu tema vai ser edifício multifuncional, eu já vou pensar o que vai ter nesse edifício e eu vou fazer as minhas pesquisas. Então, eu posso pegar o quê? Posso pegar outro TCC? Não, está no mesmo nível que você. Posso pegar um post no Instagram? Não. Você vai pegar coisas relevantes. O que seria isso? Seriam itens publicados, tá? Que têm base científica aprovada, como tese de mestrado e doutorado, artigos, livros ou até capítulo do livro. Então, tem alguns livros, né, que a gente indica na faculdade. Por exemplo, eu queria falar no meu TCC sobre o centro da cidade. Tinha um livro de planejamento que tinha um dos capítulos que era tudo que eu queria. Eu li apenas aquele capítulo, que era mais ou menos 30 folhas, e eu não li 230. Então, pesquisa é essa tarefa 2, tá? É realmente uma pesquisa. O que é de mais importante e relevante que já foi publicado tecnicamente. Artigos, eles são simples. Então, não pegue só artigo, tá? E aqui, ó, fiz um exemplo. Nós temos uma tese, um artigo 1, artigo 2, capítulo X, artigo 3, artigo 4, outro capítulo de livro, outro livro. E assim você consegue ter essa mescla de opiniões, pelo menos para a primeira leitura. Então, saiba que pelo menos aí uns 5 artigos, mestrados, doutorados, você vai ler, além desses capítulos de livro. Então, qual que é a tarefa da semana? É fazer resenha? Não, é só para você escolher e fazer uma análise muito boa de tudo que é assunto do seu tema. E daí, semana que vem, você já vai saber o seu orientador e você vai conseguir conversar tendo essa base, senão a gente não vai conseguir. Lembrando, vale ponto para o dia 25? Sim, vamos fazer valendo pontinho de participação da disciplina, ok? Acho que todo mundo conhece minhas redes, tem meu número que a gente tá no WhatsApp, então beleza.
Gente, ia falar boa tarde porque eu não sou de dia, não tá na hora da aula, mas boa noite por enquanto. Tô ali no WhatsApp mandando o link para vocês. Espero que tenha ficado claro. Se você teve alguma dúvida, a aula tá gravada exatamente para você voltar lá do começo e assistir novamente. Fechou? Bom final de semana. Tô liberando o escolha do tema, a escolha do orientador. E tarefa da semana: 10 referências sobre o seu tema. Continuamos a conversa lá no WhatsApp. O que vocês quiserem perguntar, pode mandar no WhatsApp. Não manda, por favor, no particular, porque meu WhatsApp estava esses dias com 200 mensagens e eu não tô conseguindo abrir. Por mais que eu tenha o seu número salvo, que eu tenho da maioria. Gente, não dá. Manda, por favor, no grupo. Nada de vergonha, por favor. A maioria de vocês tem as mesmas dúvidas. Eu não quero ninguém, manda no particular. Não. Só vai me dar trabalho de ficar encaminhando as perguntas. Não. Manda lá no grupo. Até daqui a pouco. E acho que é só. As perguntas que eu tenho anotadas, eu acredito que a maioria eu respondi, tá? Mas se vocês quiserem perguntar de novo, eu mando áudio lá explicando no WhatsApp. Se eu falei de modo geral e vocês querem uma coisa mais específica, mesma coisa, tá bom? Um abraço, boa semana e é isso, até logo!